Começa agora o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos conversar sobre o tema do grande conflito, avançando para o período da Idade Média, quando Deus vai levantar gente fiel para defender a verdade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos aqui na boa companhia dos nossos companheiros de jornada para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Já estamos sentados à mesa aqui para a gente se banquetear juntos com a Palavra de Deus e juntamente com você, que é o nosso companheiro de jornada também, que é um apaixonado pela Bíblia, acompanha esse programa e já agradecemos o carinho. A gente chega às igrejas e é recebido com tanto afeto, com tanto carinho com os irmãos que acompanham esse programa, que a gente fica muito feliz e já manda um abraço para todo mundo. Às vezes eu vou às igrejas e os irmãos falam: Pastor Vinícius, manda um abraço para mim. Então eu estou mandando um abraço para você, tá? Que pede um abraço aqui, a gente não consegue mandar para todo mundo, mas você se sinta abraçado e recebido por nós aqui também. Bom, a gente tem a alegria de receber os nossos convidados, que a cada trimestre vêm, e eu vou apresentá-los mais uma vez para vocês. Aqui à minha direita, o amigo Elmer. Seja bem-vindo, Elmer. Olá, uma alegria. Vamos estudar a Bíblia. Bom ter você aqui com a gente, Elmer. Também Adolfo Soares. Que bom receber, pastor Adolfo, você mais uma vez aqui. É sempre bom sentar neste lugar e estudar a Palavra de Deus, tendo como guia a lição da Escola Sabatina. Exatamente. Estudo sistemático, diário, essencial. Falar em lição da Escola Sabatina, é bom ter aqui o André Oliveira, nosso companheiro de trabalho, editor da lição. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Vinícius. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Sempre é bom estudar a Palavra de Deus que nós amamos tanto. Verdade. André, podia você fazer oração para a gente, por favor? Bondoso Pai, obrigado por mais uma oportunidade que nos dás de abrir a Tua Palavra, de abrir o nosso coração, de aprender sobre a Tua verdade, de sentir o Espírito Santo nos chamando a uma entrega, a uma quebra de resistência, para que nós não apenas compreendamos, mas apliquemos essas verdades em nossa vida. Abençoe esse estudo neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 No capítulo 12 de Apocalipse, conforme estudamos na lição da semana passada, ora Satanás é apresentado como dragão, ora como serpente. Na lição da semana passada, enfatizamos mais o aspecto de Satanás como serpente, ou seja, seduzindo, mentindo. E nessa semana, agora, vamos enfatizar o aspecto também, de alguma forma, como dragão, porque há uma perseguição aqui contra aqueles que se mantêm fiéis à verdade e não sucumbem à sedução da serpente. E muitas pessoas, mesmo após o período inicial de perseguição ter terminado, muita gente ainda morreu porque se manteve fiel à verdade. Pastor Adolfo, comenta um pouquinho aí na sua percepção introdutória desse tema que é tão forte para a gente, né? Gente que morre por causa da verdade. Eu penso que nós não temos uma dimensão real de tudo isso, porque nós mesmos não fomos perseguidos. Eu digo honestamente, eu nunca fui perseguido. Nem no meu país de origem, a Bolívia, nem no Brasil. Somos livres para exercer a nossa fé. Mas a lição conta de Policarpo, líder de igreja, que foi martirizado em Esmirna, lugar famoso por seus incensos. Quando pediram a ele que repudiasse Cristo, olha que impressionante. Eu o servi por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Que homem impressionante, né? Poderia ter feito alguma concessão, mas ele preferiu permanecer firme. Interessante que a senhora Ellen White, no livro O Grande Conflito, na leitura correspondente a esta lição 4, que são os capítulos 4 a 6, no segundo parágrafo ela diz assim: a história do povo de Deus, durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma, está escrita no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos.
Curioso isso. E normalmente o registro é feito, sabe por quem? Pelos perseguidores. Por aqueles que julgavam a Policarpo e outros como hereges. Então o relato não é autêntico. Tem um viés de quem está acusando alguém por desobedecer às normas da igreja. Não está fazendo um retrato fiel de quem permaneceu firme em defesa da verdade. Um dia vamos poder encontrar esses mártires e deles mesmos saber o que de fato aconteceu. E aí vamos costurar com a pouca informação que nós temos hoje. Muito, muito bom. Interessante que existem algumas causas que são apresentadas para esse movimento de perseguição contra o povo de Deus, né? A primeira causa, que é a causa econômica, né? Ou seja, quando um crente, por meio da sua fé, ou do que ele prega, do que ele vive, ele acaba impactando e até restringindo, né? Algumas ideias erradas, né? E isso faz com que ele também seja perseguido, né? Por pessoas que acabam tirando proveito financeiro, comercial, da religião, né? Por exemplo, a gente tem a história lá de Atos capítulo 19, em que Demétrio e outros companheiros de comercialização, de comércio, né? de ídolos, de Diana, dos Efésios, acabaram criando um tumulto, uma revolta contra Paulo. Então ele foi perseguido por uma causa econômica, não porque as pessoas comprovassem que Paulo estivesse errado e tudo mais, né? Uma outra causa de perseguição dos cristãos ao longo dos tempos é a questão social, né? Ou seja, quando os cristãos não querem se juntar a comportamentos errados, contra os seus princípios, né? Contra algumas questões que são imorais para os cristãos, né? Uma outra causa é a causa política, né? Ou seja, os cristãos, eles eram feitos de bodes expiatórios. A gente sabe do incêndio de Roma, né? Nero atribuiu o incêndio de Roma aos cristãos. Isso tem a ver também com aquela própria perseguição que nós mencionamos em outra lição, né, anterior, que foi a questão da revolta judaica, que teve a ver com isso também, né? Ou seja, essa perseguição e os cristãos sendo usados como bodes expiatórios, e que tem conexão também com a questão da perseguição aos judeus, e isso também fez com que, ao longo dos primeiros séculos, os cristãos se afastassem dos judeus, ou de tudo que se associasse aos judeus, inclusive o sábado, né? O que foi um erro dos cristãos, né? Porque os judeus eram perseguidos, eles não queriam ser perseguidos também junto com eles, né? Então essa questão política foi muito forte aí. E uma outra causa é a causa religiosa, porque algumas crenças, algumas práticas, né? E o próprio crescimento da igreja, isso era visto como uma ameaça às religiões dominantes. Mas a gente tem que lembrar de que por trás de toda perseguição está Satanás, né? O que é uma coisa assim impressionante, porque ele acusou Deus de ser opressor, tirano, né? E ele agora persegue aqueles que querem se manter ao lado de Deus, né? Ou seja, ele acaba contrariando a sua própria tese, né? Ao perseguir aqueles que querem liberdade para adorar a Deus. Então, ou seja, ele acusou Deus daquilo que ele mesmo era, né? Exatamente. Agora, a pergunta mais importante, na minha visão, nesse estudo, é por que existe gente que, mesmo em face das mais severas perseguições, ainda permanece fiel, mesmo enfrentando a ameaça da perda da própria vida. Que mistério é esse, Helmer? Parece que nós vivemos num tempo em que seria inconcebível isso. Nós não conseguimos esperar um minuto. Quando a nossa internet falha, a gente já fica impaciente. A gente não consegue ter a mínima angústia que a gente já vai procurar algum alívio. A gente não aguenta uma dor de cabeça mínima. E aqui nós estamos falando de gente que entregou o corpo para ser queimado por causa de um princípio. O que leva as pessoas a ter uma fé tão forte como essa? Fidelidade a Deus. Todas as vezes que o povo é fiel a Deus, vem perseguição, o inimigo ele vai trazer tribulação. E é interessante que, profeticamente falando, quando nós estudamos o livro de Daniel e Apocalipse, principalmente Daniel capítulo 7, e Apocalipse capítulo 12 a 14, nós vemos uma sucessão de impérios que são descritos ali a partir de Babilônia e que levam a um poder medieval que iria oprimir os santos de Deus por um determinado momento. Convido você a ler comigo Daniel capítulo 7, nós vamos ler apenas o verso 25. Aqui está falando desse chifre pequeno que saiu do quarto animal, que é o equivalente ao Império Romano. A palavra de Deus diz assim: proferirá, esse chifre pequeno, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei
e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois eu paro aqui a leitura, mas logo na sequência vem juízo sobre esse chifre pequeno. É interessante notar algumas características desse chifre pequeno que está batalhando contra o Altíssimo, contra o próprio Senhor. E aqui o descreve justamente como alguém que magoou os santos do Altíssimo, alguém que vai pisotear os santos do Altíssimo. O capítulo 8 vai descrevê-lo como uma boca blasfema, alguém que vai falar contrária à palavra de Deus. E esse mesmo poder é descrito como alguém que muda os tempos e a lei. Esse é um ponto importante porque aqui nós estamos vendo um ataque diretamente à lei de Deus, que é a base da governabilidade divina. E, obviamente, o único mandamento que requer tempo no Decálogo, Êxodo capítulo 20, é o mandamento do sábado. Então, nós temos uma mudança do sábado para o domingo como algo significativo. Mas o que eu gostaria de me ater aqui, pastor Vinícius e colegas, é justamente o período pelo qual este poder vai oprimir essas pessoas, por tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 12, esta mesma expressão é encontrada. Nós lemos aqui, por exemplo, no verso 14, quando a gente lê desde o capítulo 12, o dragão ele persegue a mulher, depois ele persegue a descendência da mulher, Jesus Cristo, a gente sabe que ele foi arrebatado aos céus, nós lemos aqui no verso 5, Herodes tentou matar Jesus, né? A gente sabe disso pela narrativa de Mateus capítulo 2. E nesse período de perseguição, Deus protege essa mulher, que na profecia bíblica é uma referência à igreja, por um período específico. Vamos ler comigo o verso 6 e depois vamos ler o verso 14. Olha o que diz o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. E depois, lá no verso 14, faz uma referência que a gente viu em Daniel 7, 25, tempo, tempos e metade de um tempo, diz assim, a partir do verso 13, melhor, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Veja que o termo é exato. E quando a gente faz o estudo de Apocalipse, do capítulo 12, esse tempo, tempos, ou 2 tempos e metade de um tempo, é exatamente o tempo de 1260 dias. Então é um tempo, mais 2 tempos e metade de um tempo. Seria um tempo equivalente a 360 dias, seria o equivalente a um ano, 2 tempos, 720 dias, metade de um tempo, 180 dias, quando você soma, dá 1260 dias. O capítulo 11 de Apocalipse... Então o tempo seria um ano, exatamente. Certo? O capítulo 11 de Apocalipse faz a referência de 42 meses, que é exatamente o mesmo período. Então 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio. E é interessante, nesses 3 anos e meio, o inimigo, que é o dragão, a antiga serpente, iria batalhar contra os santos do Altíssimo. Na linguagem de Daniel 7:25, oprimir os santos do Altíssimo. Mas só uma explicação para quem está acompanhando, que a gente está falando de ano com 360 dias, né? Nessa contagem desse calendário aqui. Para ficar claro para as pessoas judaico, né? Que é um ano judaico, 360 dias. E é interessante que o que nós estamos vendo é justamente uma contrafação do ministério de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, ele, em seu ministério, ele serviu por 3 anos e meio, 3 anos e meio literais nesse caso, mas aqui nós estamos vendo que este poder que se coloca no lugar de Deus, que vai falar blasfêmias contra o Senhor, ele vai oprimir e ministrar de forma, com a mão direita, por 3 anos e meio proféticos, que seriam equivalente a 1260 dias proféticos. Então você está falando que durante 3 anos e meio proféticos, equivalente a 1260 dias proféticos, e aí cada dia equivalendo a um ano, então nós temos um período amplo de 1260 anos, um poder religioso e político se coloca como liderança mundial e passa a oprimir e perseguir a igreja. Esse poder imita Cristo, faz uma falsificação de Cristo, certo? Então é um poder político e religioso que
se diz estar no lugar de Cristo e nesse período ele oprime a igreja de Cristo, né? Essa questão do princípio dia-ano, no qual um dia na profecia apocalíptica equivale a um ano, é, digamos, a espinha dorsal da compreensão da profecia apocalíptica. No século XIX, tanto o preterismo quanto o futurismo, São escolas de interpretação são profética. escolas de interpretação profética, abandonaram ou não adotaram a compreensão dia-ano, que é a compreensão clássica no historicismo. Podemos até dizer que hoje a única igreja de porte grande que defende isso é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então surge a pergunta, existe fundamento bíblico para o princípio dia-ano? Ou, como alguém diz, basta citar Números 14:34 e Ezequiel 4:6 para a gente então definir o princípio dia-ano? Não, senhor. Quem tem interesse pode procurar na internet o estudo do Dr. William Shea. Ele argumentou em 23 argumentos diferentes, complementares, a necessidade do princípio dia-ano. Eu queria aqui rapidamente me ater a algumas dessas ideias que me parecem são fundamentais para a compreensão do princípio dia-ano, que são evidentes no texto bíblico. Primeiro ponto, as visões em Daniel e Apocalipse são em grande parte simbólicas. E isso nos leva a pensar que é preciso considerar que o período de tempo também é simbólico. É fácil de entender isso. Daniel 7:3-7, Apocalipse 13. Do mesmo jeito que uma besta equivale a um reino, um O dia... que é simbólico? O que é simbólico, um dia... Não pode ser literal. Não pode ser Tem que ser literal. simbólico. Ok. O segundo ponto é que as visões no livro de Daniel tratam da ascensão e queda de impérios longos. Não podemos falar apenas Períodos curtos. de períodos curtos. Não faz sentido. Até porque os impérios duraram muitos Duraram anos. muito tempo. O próprio Império Romano mesmo... Como é que se vai dizer, então, foram 3 anos e meio literais? Em Daniel capítulo 7, os 4 animais juntos perfazem um reino de pelo menos 1000 anos. E eles antecedem, como a gente sabe, ao poder do chifre pequeno. Essa visão se concentra nesse chifre. O que é claro, o que fica claro historicamente para todo mundo, que Claro. Babilônia demorou o tempo que durou, Medopérsia o tempo que durou, Grécia o tempo que durou, e o período que sucede não pode ter só 3 anos e meio. Não pode ter 3 anos e meio. É desproporcional. É desproporcional. Então, essa questão do princípio de ano, e os adventistas citam normalmente Números 14:34 e Ezequiel 4:6, não é uma invenção dos adventistas, é uma necessidade imperiosa da profecia apocalíptica. E eu poderia citar outros argumentos, mas esses são suficientes para mostrar que não é possível pensar em tempo curto quando nós temos períodos ou reinados ou poderes longos. Além do que, se fôssemos estudar o paralelismo, que é a repetição que existe nos vários textos da Bíblia hebraica, a gente perceberia que em muitos momentos dia aparece equivalente a ano, em vários momentos, em vários textos, né? Para citar um exemplo a mais apenas. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, o tema realmente é muito instigante, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração, então continue com a gente, porque tem mais coisas de Deus para a sua vida. O programa vai fazer um intervalo e volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, continuando estudando esse tema muito importante que é o grande conflito. Falando em grande conflito, eu quero apresentar para vocês essa pérola que está em minhas mãos, que é o livro Grande Conflito, de Ellen White. Esse é um presente que o programa Lições da Bíblia quer oferecer para você, e quando eu falo de presente, estou falando de forma gratuita mesmo. Esse material, um grande best-seller, um livro que tem ajudado milhões de pessoas ao longo da história de publicação desse livro a conhecer Jesus, conhecer a verdade e entender os tempos proféticos, o momento em que nós estamos vivendo. Se você deseja uma interpretação inspirada dos livros de Daniel e Apocalipse, especialmente concentrados nos eventos finais, você não pode deixar de ler o livro Grande Conflito. Pastor Vinícius, eu quero o livro Grande Conflito, como faço para ter em minha casa? É possível que você tenha recebido a visita de algum amigo que bateu a sua porta e ofereceu para você gratuitamente esse livro.
Se você recebeu, por favor, pegue o seu livro e pode começar a ler imediatamente, porque tem bênçãos aqui. Se você eventualmente não recebeu, você pode se dirigir amanhã mesmo, sábado, né? Se você estiver assistindo numa sexta-feira, você pode se dirigir à igreja adventista mais perto da sua casa, a escola sabatina, quando se estuda o tema do nosso guia de estudos, começa às 9 horas da manhã. Você pode chegar lá, você vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido, e você pode dizer, olha, eu vim aqui porque eu quero ganhar o meu livro, O Grande Conflito. O pastor Vinícius falou que tenho esse livro aqui, e você certamente vai receber um exemplar desse material, tá bom? Então fica aí o nosso convite a você procurar a Igreja Adventista, você vai ser muito bem-vindo e você certamente receberá um exemplar gratuitamente desse material. Nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus aqui no livro sobre o tema do Grande Conflito, e nós vamos prosseguir aqui, pastor André. No bloco anterior a gente conversou um pouquinho sobre esse período de tempo de supremacia papal, de perseguição da igreja cristã medieval, a igreja estatal, contra a igreja verdadeira, vamos chamar assim, que se refugiou, conforme o símbolo apocalíptico, no deserto, né? 1260 anos, obviamente esse período tem o início e tem o fim. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender, do ponto de vista histórico, quando é que isso se efetivou. Ok. Nós entendemos, pelo estudo da profecia, que esse período ele começou no ano 538 depois de Cristo. O que aconteceu nesse ano? Nesse ano, o poder que na Bíblia é representado pelo chifre pequeno e pela besta que surge do mar, e também pelo dragão, que na verdade representa os poderes que Satanás utiliza, representa o próprio Satanás, mas os poderes que ele utiliza para a sua obra de engano e de perseguição. Então, nesse ano de 538, já havia um controle, uma hegemonia do poder religioso e que também teve o seu aspecto político, ou seja, a união de igreja com o Estado. Então já tinham eliminado os últimos povos bárbaros que ainda impediam um controle total, uma supremacia, no caso os vândalos, érulos e ostrogodos, os últimos 3 povos bárbaros que ainda impediam essa supremacia do poder medieval da igreja, né, da igreja medieval. Ou seja, a ideologia cristã não conseguia avançar enquanto esses povos que eram invasores, arianos, né? E exatamente. tudo não... Okay. Exatamente. E um outro ponto é que, com o estabelecimento do Império Romano Oriental, né, lá em Constantinopla, ou seja, a partir de Constantino já foi colocada a sede do Império Romano lá no Oriente, então Roma ficou sem um poder político ali, né? E esse poder foi assumido por quem? Pela igreja, né? A igreja medieval. Então, o Papa Vigílio, no ano 538, ele já tinha todo o controle, ele era considerado, né, o vigário de Deus na terra e o chefe da igreja-estado ali, no caso, com sede em Roma. Então, aí começa esse período que vai até 1798 e conforme o capítulo 13 do Apocalipse prevê, haveria uma ferida mortal. E essa ferida mortal seria exatamente o final desse período de 1260 dias ou anos proféticos. E o que aconteceu em 1798? No contexto ali da Revolução Francesa, o general de Napoleão, Berthier, ele prendeu o Papa Pio VI no ano de 1798, no início do ano, fevereiro, dia 10 de fevereiro, e o levou cativo, né, para a França, onde ele morreu um ano depois de derrame cerebral na cidade de Valença. Então, isso é considerado como essa ferida mortal sobre o poder perseguidor da Igreja de Deus. Até porque o Papa foi preso, a Igreja também perdeu a sua condição de reger também, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista estatal, né? Exatamente. E é muito significativo que após esse período surge uma era de liberdade na qual pode florescer o povo remanescente da profecia bíblica sem essa perseguição que impedia que a verdade pudesse permanecer de pé. E é curioso que no texto que o pastor Elmer leu aqui, que fala que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem. E essa ideia de sustentar aparece também lá no verso 14, ou seja, Deus sustentou o seu povo durante esse período de 1260 dias ou anos, mas a gente sabe que ele sustentou no meio de uma perseguição. E nessa perseguição muitos foram mortos, né? Dando um testemunho, né? Porque Deus permitiu e precisava que esse testemunho fosse dado dessa forma, mas só que o remanescente prova que o sustento de Deus foi suficiente para que esse povo transcorresse esse período
e no tempo do fim ainda houvesse a igreja de Deus ali. Amém. para Deus seja testemunhar. louvado por isso. No decorrer de toda a história, sempre houve pessoas e povos fiéis a Deus. Os valdenses são destacados na lição de segunda-feira. Eles foram, diz a lição, permaneceram como campeões da verdade. Eles tinham seu lugar nos Alpes do Piemonte, na Itália, uma linda região. Eles viviam em paz, adorando a Deus conforme a sua consciência e tendo como base a Sagrada Escritura. Até que a Igreja de Roma insistiu na submissão total deles. Eles tiveram que fugir para as montanhas, retiraram-se para lá para continuar adorando a Deus, de acordo com a sua consciência e com as suas crenças fundamentadas na palavra. A senhora Ellen White diz no livro O Grande Conflito que os valdenses foram os primeiros entre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Porque nós estamos falando do século XII, século XIII. E a tradução de Lutero, por exemplo, viria um tempo depois, ou outras traduções. Por terem acesso à Bíblia, na sua língua, eles eram capazes de instruir os seus filhos. Eles eram capazes de oferecer a eles uma educação fundamentada na palavra de Deus. Então, Ellen White diz que, dessa maneira, os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. É muito bom saber que Deus tem os seus fiéis e eles muitas vezes estão escondidos e não abrem mão, não se submetem de maneira alguma ao poder dominante. Amém. Deus seja louvado por isso, né? Você queria falar um pouquinho sobre os valdenses? Os valdenses, eles foram um grupo, né, originado pelo testemunho e pela decisão de Pedro Valdo, na França, que assim como Francisco de Assis, São Francisco de Assis, tomou a decisão de deixar suas riquezas, eram pessoas de famílias ricas, os dois, e queriam dedicar a vida ao Evangelho, fazer voto de pobreza e tudo mais, e aí foram procurar a igreja da época, né, o próprio Papa, e se ofereceram para estabelecer uma ordem, né, de pobres, de pregadores e de missionários. Então, inicialmente a ordem proposta por Pedro Valdo foi bem recebida pela igreja, pela sede da igreja, mas quando ele foi apertado no sentido de que deveria ceder a todas as exigências da igreja dominante e que deveria fazer tudo de acordo com o líder da igreja, eles não aceitaram, porque eles entendiam que a Bíblia era a base deles, né? Tudo que eles tinham que fazer era conforme a Bíblia. Ao contrário do que aconteceu com a ordem de Francisco de Assis, que se ofereceu para a pobreza, para ter voto de pobreza e para servir a igreja, e aceitou tudo que a igreja, que desvirtuou a Bíblia, exigisse dele, né? E essa ordem acabou crescendo e se subdividindo em ordens tanto de homens quanto de mulheres, né? Então a gente vê aí que a escolha em seguir a Bíblia pode custar, né? É caro para as pessoas que têm essa coragem, essa determinação, né? E é bom lembrar que esses valdenses foram povos perseguidos durante esse período de supremacia da Igreja de Roma, que nós identificamos aqui como esses 1260 anos, começando em 538 e concluindo em 1798, como você explicou, né? Essa igreja do deserto, que é uma igreja perseguida, ela tem o cuidado de Deus. Deus cuida dos seus. Eu me lembro do profeta Elias ali, estava ali passando por dificuldade e perseguição. 3 anos e meio Deus, também, né? Interessante como a Bíblia trabalha alguns números, algumas datas, né? Deus cuidava dele, mandava pão, mandava o corvo cuidar. Ele cuida dos seus, portanto, podemos perseverar. Mas aqui nós temos um fenômeno um tanto interessante, que é o fenômeno de sermos, por vezes, objetores por motivos de consciência. Quando os ditames da sociedade, quem sabe, vão na contramão das nossas crenças religiosas, daquilo que o assim diz o Senhor diz. E quando nós passamos por esse momento de encruzilhada para tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão muito firme antes do momento. O cristão, ele não é cristão de circunstância. Nós precisamos fazer o certo porque é o certo e deixar sempre as consequências com Deus. Eu quero ler um texto, Atos, capítulo 5, a partir do verso 28 e 29, quando os apóstolos foram perseguidos, foram aprisionados, estavam ali querendo ser silenciados porque eles pregavam por toda parte. A palavra de Deus diz assim:
Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, e aqui acho que é o grande ponto, eu sublinho essa resposta de Pedro: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui é uma atribuição da fidelidade suprema ao Senhor e à sua palavra. Então a gente não segue um pastor, um líder religioso, alguém, um guru espiritual. A autoridade suprema está na palavra de Deus. Parece um pouco difícil hoje, colegas, a gente entender bem o que está acontecendo com essas pessoas aqui, os valdenses. Porque nós vivemos num país livre, democrático, em que há liberdade religiosa, em que eu posso expressar minha fé e quem pensa diferente também pode fazer o mesmo, em que há separação entre a igreja e o Estado. É um país democrático. No entanto, essas pessoas, eles eram fiéis aos princípios e os valores da palavra de Deus e a interpretação deles à palavra de Deus num tempo em que havia uma igreja que era o Estado. Então havia uma visão unilateral da fé. E esta visão e interpretação unilateral da fé era imposta por lei aos cidadãos. E os cidadãos daquela região que, de alguma forma, vivessem e ensinassem contrariamente aquilo que era a interpretação oficial da igreja dominante, estatal, eles eram criminosos, vamos chamar assim. Eles estavam infringindo leis do Estado e eles podiam estar sujeitos à perseguição do Estado. A gente não entende muito bem o que significa isso. Talvez não. Nós, profeticamente, vamos entender isso mais para frente, quando, de acordo com o Apocalipse, esse processo de liberdade que nós vivemos no Ocidente hoje for revertido. Mas é bom que a gente faça esse exercício de tentar pensar o que seria viver num país em que há uma religião oficial e o Estado impõe essa interpretação a todos os cidadãos. E o que vai acontecer com aquelas pessoas que não concordam, né, Exato. com a posição dessa igreja oficial, né? Eu queria tocar num tema que a lição menciona. Os valdenses tiveram a coragem de defender as verdades da palavra de Deus. Lendo o Grande Conflito, essa edição nova aqui, essa edição encadernada, páginas 56 e 57, eu encontro 4 aspectos que Ellen White menciona rapidamente. Primeiro, eles imprimiram os princípios da verdade no coração dos filhos. Olha que impressionante. Segundo, eles fizeram isso desde o início na infância. Não esperaram os filhos crescerem. Criança pequena já estavam sendo conduzidos. Terceiro, se me permite, isso tem a ver, esse tópico que você está mencionando, tem a ver com o que o Elmer mencionou. A gente não tem que esperar a perseguição chegar para a gente se preparar para ela. E nem os pais podem esperar que os filhos estejam preparados para serem fiéis a Deus quando a perseguição chegar, sem que haja um preparo para isso. E os valdenses estão nos ensinando que a gente tem um dever como pais. Eles se anteciparam, né? Eles se anteciparam, exato. Há um terceiro aspecto que Ellen White menciona, que os valdenses motivavam os filhos a memorizarem longos trechos. Hoje é uma pedagogia que diz, não, isso aí não pode memorizar. É claro que a memorização aqui era responsável, era com propósito, para poder ter autonomia de carregar com você a palavra de Deus. Claro. E, finalmente, o quarto aspecto que Ellen White menciona é que as famílias encontravam tempo diário para o estudo das Escrituras. Ora, não se pode ensinar os filhos, instruir os filhos a respeito da Bíblia, se a própria família vive uma correria e não tem tempo de ensinar. Há muita coisa. Quando a gente lê a história dos valdenses e o que eles fizeram, não surpreende que eles tenham agido assim. Não surpreende, porque eles construíram todo esse cenário. Isso não veio como resultado de uma noite inspirada. Eles construíram ao longo de décadas e criou-se um hábito de começar, percorrer e terminar o dia, fundamentado na Escritura. O que você tem, então? Você teve uma cultura que arriscava a vida em prol da pregação do Evangelho e jovens que não se importavam em se submeter ao perigo para comercializar o que eles comercializavam e, havendo a chance, expor a palavra de Deus. Eu acho que isso ajuda a responder a pergunta que fizemos aqui no início, né? Como é que surge gente desse perfil e dessa natureza? Gente que
resolve ser fiel a Deus mesmo em face das mais severas ameaças. Eu acho que esse resumo que você apresentou agora nos ajuda a entender. Gente que foi banhada na água da palavra de Deus, né? Que viveu e foi nutrida com a palavra de Deus e permitiu que esses valores e princípios norteassem completamente a vida, né? Efésios 6, verso 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. E continua dizendo depois, né? Exato. Bonito ver essa questão de como saturar a mente da palavra de Deus, ela é um exercício de crescimento, amadurecimento espiritual. E confiar nas promessas do Senhor. E é interessante que a gente fica pensando, né, na coragem que essas pessoas tiveram para ir até as últimas consequências por sua fé, né? O que essas pessoas tinham? Eles tinham a verdade, o conhecimento da Bíblia, claro, e as famílias ali nesse contexto passavam esse legado, essa herança, né? Agora, é impressionante que esses heróis do passado, os valdenses, albigenses, huguenotes, né, eles tinham uma promessa de vida eterna em Cristo, acreditavam na ressurreição. E por causa disso, claro, era a promessa de Cristo, não era de qualquer pessoa, e não era qualquer promessa, né, mas era a promessa de Deus na sua palavra. E isso foi suficiente para que eles estivessem dispostos a abrir mão de tudo, até da própria vida, né, por aquilo em que eles acreditavam. Então, até onde, aí fica a pergunta para mim, para nós, né, até onde vai a minha coragem para ser fiel à palavra de Deus, né? Que coisa maravilhosa. É esse tipo de espírito que Deus espera que nós manifestemos hoje e também os nossos filhos. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu tenho uma excelente recomendação para você que ama estudar a Bíblia. Você sabe que a Novo Tempo tem a revista Esperança e aqui uma edição super nova para ajudar você a entender as doutrinas da Palavra de Deus. Essa edição, Eu Creio, que conforme eu já disse, ser a frase mais poderosa que pode sair da boca de um ser humano pecador como eu e você. Deus revela coisas extraordinárias. Deus fala coisas lindas a nosso respeito e o nosso papel é reconhecer isso e crer nisso, e uma crença transformadora na nossa vida, e a gente só consegue viver isso se a gente se expor à palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e com essa lição, com essa revista, você vai ouvir a palavra de Deus dizendo para você qual é o caminho. Pastor Vinícius, como eu faço para adquirir essa revista? Bom, é muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos mandar sem custo nenhum para a sua casa, portanto você não vai adquirir, você vai ser presenteado, porque os anjos da esperança já financiaram essa possibilidade de você receber essa revista gratuitamente. Então fica a nossa dica especial para você, revista Esperança, Novo Tempo, edição Eu Creio. Nós vamos continuar estudando aqui o tema do grande conflito e nós vamos avançando na história e vamos chegar a reformadores iniciais, vamos chamar assim, gente que começou a mexer com a palavra de Deus, com a tradução da palavra de Deus, gente que começou a comparar os ensinos da igreja dominante da época com aquilo que a Bíblia dizia, com os originais da Bíblia, e começou a perceber as diferenças e começou um movimento que resultou na Reforma Protestante. Pastor Adolfo, sobre quem você quer falar já para iniciar aí esses personagens? Olha, eu quero falar sobre a estrela da manhã da Reforma, John Wycliffe. É impressionante, o título da lição dessa semana é Em Defesa da Verdade. É impressionante como Deus suscitou homens, mulheres, extremamente fortes, tão capazes, tão corajosos e valentes, que se colocaram contra o sistema, sob custo da própria vida. John Wycliffe ensinou coisas que sacudiram o sistema religioso da sua época e provocaram uma reação contundente. Quando ele abria a boca, as pessoas se armavam, já querendo atacá-lo. Mas o que ele disse? Algumas coisas assustadoramente duras para a época. Por exemplo, ele disse que a Santa Eucaristia não é o verdadeiro corpo de Cristo. Olha isso. Numa época que se praticava a transubstanciação, ele negou rotundamente.
Lembrando que a transubstanciação é um ensino de que a hóstia vira o corpo de Cristo, né? Literalmente. Literalmente. Ele dizia que a igreja de Roma não é a cabeça de todas as igrejas. Então ele negou a supremacia do catolicismo. Vê a coragem desse homem. Ele disse: Pedro não recebeu poder algum conferido por Cristo acima de qualquer outro discípulo. O que o Wycliffe fez? Colocou Pedro no seu lugar, no seu devido lugar. Negou o primado de Pedro. Negou o primado de Pedro. Outro ensino, ele disse que o Papa de Roma não tem poder algum superior ao que qualquer outro apóstolo recebeu de Cristo em relação à chave da igreja. Assim, ele se coloca contra toda possibilidade da exclusividade autoritativa do líder de Roma. Além disso, ele disse que o evangelho é norma suficiente para governar a vida e dessa forma ele ensinou que não era necessário nenhum outro poder dominante, nenhuma outra forma de autoridade. Eu fico impressionado, porque numa época em que se policiava completamente todo o discurso e havia o risco iminente da morte, ele se levanta. É por isso que os historiadores chamam de a estrela da manhã da Reforma. Estamos falando de 1328 e 1384, que foi o ano da morte dele. É muito bom lembrar que nós estamos falando da Europa medieval aqui, em que os reis, não havia os estados como existem hoje, mas das nações, eles eram reafirmados pelo poder papal. E se houvessem revoltas antipapais e católicas nos territórios desses reis, isso ameaçava o domínio ou a legitimidade daqueles reis diante de Roma. Então, qualquer tentativa nesse sentido era realmente muito arriscado, porque o poder político estava policiando isso. Mas mesmo assim, nós vemos gente corajosa dessa natureza. E nós nem estamos falando da reforma ainda. Não. Estamos falando de uma pré-reforma. Por isso aqui a estrela da manhã, quando começou a brilhar, né, como começou a raiar o dia para iluminar o mundo, né? E pela providência de Deus, o Wycliffe nasceu na Inglaterra, o que o ajudou, porque isso impediu que a igreja, na época, acabasse com a vida dele. Porque se fosse num outro país, Itália, Alemanha, por exemplo, teria sido mais fácil ele ter sido apanhado, preso e morto, né? Então, por ter nascido na Inglaterra, onde houve uma resistência por um tempo à igreja, devido até a uma questão com as finanças, com a exploração financeira, ele acabou sendo poupado e Deus também o preservou. E é bom a gente lembrar também que o Wycliffe, ele é estrela da manhã da Reforma, também por um fato muito importante. Ele foi um dos precursores da tradução da Bíblia para línguas populares modernas. E, no caso, ele foi um dos primeiros tradutores da Bíblia para o inglês, né? E com base na tradução dele, depois foi feita a King James. Claro que não foi só ele. Ele lançou a base, depois Tyndale e outros também, e aí surgiu essa versão King James, que é uma Bíblia lá que já tem mais de 400 anos e que foi traduzida para mais de 2.000 idiomas, pelo menos uma parte dela, né? Então, é muito importante. E o livro O Grande Conflito fala sobre essa experiência do Wycliffe com a palavra de Deus. E aqui diz ali, na página 78 e 79 do livro, o seguinte, que o caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram elas que fizeram ele ser o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação, aí ela dá aqui alguns efeitos, né, rápidos aqui. Primeiro, a palavra de Deus comunica frescor e vigor a todas as capacidades. Segundo, expande a mente. Terceiro, aguça a percepção. Quarto, amadurece o discernimento. E o estudo da Bíblia, ela diz, em quinto lugar, enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração como nenhum outro estudo consegue fazer. Sexto, a palavra dá estabilidade de propósito. Sétimo, paciência. Oitavo, coragem. Nono, fortaleza. Décimo, aperfeiçoa o caráter. 11, santifica a alma. E lá no final ela fala que daria ao mundo, o estudo da Bíblia, pessoas de intelecto mais forte e ativo e de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem mais poder do que qualquer outro ensino, porque dá essas características às pessoas, né? Por isso, gente corajosa como esse pode surgir, né? Exatamente por causa da palavra de Deus. Interessantíssimo que simplesmente nesse período do medievo as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não estava na língua franca.
A Bíblia era em latim, as pessoas não entendiam, o próprio serviço religioso era realizado de tal forma que as pessoas iam pelo rito e não pelo significado. As pessoas nem sabiam ler também. As pessoas, um forte analfabetismo. Então, o que nós estamos vendo é que a religião era como se fosse uma mágica e não algo significativo, entendendo um plano da salvação. Então, esses precursores, eles tiveram um ponto central, que foi traduzir a Bíblia na linguagem franca, na linguagem do povo. Dar acesso às Escrituras Sagradas para que todos possam ter acesso a elas. É interessante que o Salmo 19 diz assim, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso é muito lindo porque alguns desses reformadores que nós estamos tratando eram homens nobres. Wycliffe era um homem da corte, um homem nobre, um estadista, como se fosse, Tyndale, um professor, Hus, um professor. Mas muitas dessas pessoas eram comerciantes iletrados, né? Simples, iletrados, como os discípulos, quem sabe, mas tinham a sabedoria que vem da palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença e eu acredito que essa popularização da fé através das traduções permitiu com que agora o ID de Jesus pudesse acontecer. Depois vem a propagação da fé, a pregação, utilizando os ensinos da Bíblia, reformulando algumas crenças que haviam sido mal interpretadas conscientemente ou talvez inconscientemente, e aí nós temos um forte reavivamento espiritual da igreja. Toda vez que o povo de Deus volta para a palavra de Deus, tem um reavivamento espiritual como resultado. Voltar às Escrituras, permitir que as Escrituras falem, não a palavra do homem, né? As Escrituras sagradas que não erram, que são infalíveis, que são eternas. A lição de quinta-feira menciona outros diversos reformadores, gente forte. Eu queria destacar rapidamente John Hus. No idioma tcheco, de onde ele era, Hus é ganso. Aí vem a frase célebre dele, hoje, quando foi sacrificado, hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá, que vocês serão incapazes de cozer ou assar. Profetizou Lutero, né? Profetizou, porque praticamente 100 anos depois aparece Lutero. Agora, é importante dizer aqui, nós não estamos venerando essas pessoas, nem colocando um pedestal acima de qualquer outro. Estamos recontando história, ou relembrando história, porque deve ser dito para o bem da verdade, eles não tiveram toda a verdade. Eles não tiveram, por exemplo, a verdade do sábado. Eles não viveram, nem conheceram e nem viveram. Deus os suscitou para outras questões. Agora, a semelhança de Wycliffe, que mencionamos agora há pouco, John Hus foi extremamente valente. Ele, por exemplo, na sua teologia, criticou a veneração idólatra dos seus contemporâneos em relação a Maria e os santos. Ele era contra isso. E nisso ele se antecipa, dando uma pauta para o protestantismo. Além disso, John Hus também criticou a prática medieval de reter o cálice do povo comum. As pessoas recebiam só o pão, mas não o cálice. Por quê? Pelo medo do mau uso em relação ao cálice. Tanto é que os seus seguidores ou defensores, posteriormente, incorporaram no escudo o brasão do quê? De um cálice, dando ênfase a essa negação que a igreja praticava em relação a eles. Outra coisa importante que os protestantes, os reformadores tomaram de John Hus foi a sua percepção em relação a sua teologia, a sua doutrina da igreja. Ele entendia que a igreja era composta por pessoas vindo de todos os lugares e que a igreja era o corpo de Cristo. Mas talvez o legado mais importante que o Elmer mencionou agora há pouco, que talvez é o fator comum, denominador comum desses homens, é o respeito e o lugar devido que eles davam à Escritura. John Hus reconheceu que a Sagrada Escritura era a única regra infalível de fé e prática, que logo depois os reformadores transformariam isso como o slogan da Sola Escritura. Então, estes homens fundamentaram aquilo que Lutero e companhia faria de maneira muito mais clara e até em forma de publicação. Interessante, Adolfo, que esses homens, eles não tinham toda a verdade, mas viviam a verdade que tinham. Viviam o que sabiam. Provérbios 4:18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Uma verdade presente, contínua, progressiva. Eu acredito que é uma obra que continua sendo reformada. E nós podemos seguir no legado deles, né? Vendo esse dia clareando cada vez mais, né? Da verdade brilhando
E o desafio que você mencionou é viver a verdade que nós temos recebido, né? E é interessante que eles não receberam toda a verdade. Claro que alguns, talvez, por falta de vontade ou por resistência, mas esses que foram fiéis e sinceros e heróis que a gente hoje respeita e são inspiração para nós, diz aqui o livro O Grande Conflito, que eles não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez. E ali diz que como o impactante brilho do sol do meio-dia sobre os que durante muito tempo permaneceram no escuro, causaria rejeição. Portanto, Deus a revelou aos dirigentes pouco a pouco, os dirigentes da reforma, no caso, né? À medida que essa verdade podia ser recebida pelo povo. E outros fiéis obreiros deveriam surgir para guiar o povo ainda mais longe no caminho da reforma. Isso aí ecoa o próprio ensino de Jesus, né? O dito de Jesus, eu tenho muito a vos dizer, mas vocês ainda não estão preparados. E mostra de novo a pedagogia divina, né? De respeitar os tempos, né? Respeitar a história, nossa capacidade de absorção da verdade, e é assim conosco ainda hoje, Deus nos respeita. Ele sabe o nosso tempo, mas Ele também tem exposto e revelado a sua verdade a nós, e cabe a nós, humildemente, nos submetermos àquilo que Ele nos ensina, confiarmos nele, depositarmos a vida na graça divina e recebermos poder para viver aquilo que Ele nos ensina. Esse convite está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, forte abraço e até semana que vem.